A história está aqui hoje na cidade de Giza, no Egito, e nós vamos conhecer as 3 pirâmides mais importantes que está no Giza Plateau. O complexo das pirâmides de Gizé, também chamado de Necrópole de Gizé, é um complexo arqueológico onde se encontram as famosas pirâmides do Egito, incluindo a pirâmide de Quéops, a pirâmide de Khéfren e a pirâmide de Miquerinos, juntamente com seus complexos piramidais associados à Grande Esfinge. Todas foram construídas durante a Quarta Dinastia no antigo Império do Egito Antigo, entre 2472 a 2580 a.C. Gizé é um dos locais mais famosos do Egito e um dos mais visitados do mundo, devido à sua importância histórica e cultural. As pirâmides de Gizé são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo e são patrimônio mundial da Unesco, considerada uma das estruturas mais impressionantes da história da humanidade. Essa aqui é a pirâmide que o faraó Khufu construiu, é a maior pirâmide. Atrás dela tem mais 3 que foi construída para a mãe e para as 2 mulheres. Essa daqui é a pirâmide que o faraó Khéfren construiu, é um pouco menor do que essa daqui. O sítio arqueológico também inclui vários templos, cemitérios e as ruínas de uma vila de trabalhadores. O local fica na borda do deserto ocidental, aproximadamente 9 quilômetros a oeste do rio Nilo, na cidade de Gizé, a cerca de 13 quilômetros a sudoeste do centro da cidade do Cairo. Os campos de pirâmides incluem os complexos de pirâmides de Abuzi, Saqqara e Dachau, que foram todas construídas nas proximidades da antiga capital do Egito, Mênfis. A Grande Pirâmide e a Pirâmide de Khéfren são as maiores pirâmides construídas no Egito Antigo e historicamente têm sido comuns como emblemas do Antigo Egito no imaginário ocidental. Elas foram popularizadas nos tempos helenísticos quando a Grande Pirâmide foi listada por Antípatro de Sidom como uma das 7 maravilhas do mundo. O assentamento mais antigo do Planalto de Gizé é anterior aos complexos de pirâmides. 4 jarros da cultura Maade foram encontrados ao pé da Grande Pirâmide, provavelmente de um assentamento anterior. Antes de botar o corpo ali na pirâmide, eles tinham que mumificar o corpo 70 dias para depois levar o corpo para a pirâmide. Outros assentamentos Maade perto do local foram descobertos durante o trabalho no projeto de águas residuais do Grande Cairo. A reavaliação recente da datação por radiocarbono coloca o assentamento epônimo da cultura Maade em 3.400 a 3.800 a.C., que também é o intervalo máximo provável para os restos de Gizé. Cada tonelada de pedra para construir essa pirâmide, do lado de fora, cada uma 6 toneladas. Do lado de dentro, cada uma 70 toneladas. Para trazer essas pedras, trouxeram pelo rio Nilo. A mumificação no Egito Antigo era um processo complexo e demorado, realizado por embalsamadores especializados para preservar o corpo para a vida após a morte. O procedimento envolvia a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo com sal natural, a limpeza e perfumagem da cavidade corporal e, por fim, o envolvimento do corpo com bandagens de linho. O coração era o único órgão deixado no corpo, pois era considerado o centro da vida e inteligência, e o cérebro era removido pela narina, usando um gancho, pois os egípcios não sabiam sua função. Os órgãos internos, como o pulmão, o fígado, o estômago e o intestino, eram removidos através de uma incisão no abdômen. O processo durava cerca de 40 dias e o corpo era então salgado por dentro e por fora. Após a desidratação, a cavidade abdominal era preenchida com materiais como palha, linho, serragem ou resina de cedro para restaurar a forma original do corpo. O corpo era limpo com vinho de palma e perfumado com óleos vegetais e resinas como a mirra. Aqui nós temos um bloco de granito, olha o tamanho, vai até aqui. É um bloco que pesa de 70 a 100 toneladas e aqui é o local da mumificação. O corpo era meticulosamente enfaixado com centenas de metros de linho. Às vezes, amuletos eram colocados entre as camadas. Após o processo de enfaixamento, a múmia era colocada em um sarcófago, muitas vezes com um rosto pintado ou uma máscara funerária. Os egípcios acreditavam que a alma precisava do corpo para retornar e continuar a vida após a morte. A mumificação era um processo fundamental para garantir a passagem segura do indivíduo para o além, onde o coração era pesado contra a pena da verdade para determinar seu destino.
Era um privilégio que inicialmente era restrito aos faraós, mas depois se expandiu para os nobres e posteriormente para a população em geral que podia pagar. Agora nós vamos ver a esfinge. Ela era guardiã das pirâmides no Giza Plateau. A grande esfinge fica ao lado leste do complexo. O consenso entre os egiptólogos é que a cabeça da grande esfinge é a de Khafre. Junto com esses grandes monumentos estão vários edifícios satélites menores, conhecidos como pirâmides rainhas, calçadas e templos, além das estruturas arqueológicas também investigadas. Ali atrás podemos ver alguns túmulos bem pequenos, eram os túmulos dos trabalhadores dos faraós. Esfinge é uma imagem icônica de um leão estendido com a cabeça de um falcão ou de uma pessoa, presente tanto na mitologia grega quanto na arquitetura egípcia. No Egito Antigo, a esfinge egípcia é uma antiga criatura mística usualmente tida como um leão estendido, animal com associações solares sacras, com uma cabeça humana, geralmente a de um faraó. Também usada como demonstração de poder e símbolo de proteção, são vistas como guardiãs na estatuária egípcia. A maior e mais famosa é a grande esfinge de Gizé, situada no planalto no banco oeste do rio Nilo, com um pequeno templo entre suas patas. O rosto da esfinge é considerado como a cabeça do faraó Khafre, ou possivelmente a de seu irmão ou do faraó de Djefre, que dataria sua construção na quarta dinastia, 2563 a 2723 a.C. Contudo, há algumas teorias alternativas que redatam a esfinge ao pré-antigo império e, de acordo com uma hipótese, a tempos pré-históricos. A descrição da esfinge na mitologia grega era um demônio exclusivo de destruição e má sorte. Sua origem é atribuída a diferentes pais, como Quimera, Ortro ou Tifão. Ela era representada como um leão alado com uma cabeça de mulher, ou uma mulher com patas de leão, cauda de serpente e asas de águia. Ela propôs o famoso enigma, decifra-me ou devora-te, em Tebas, e Édipo resolveu o enigma corretamente, dizendo que a resposta era o homem. A esfinge, furiosa com a resposta, cometeu suicídio. A esfinge tinha grande importância na mitologia grega e sua associação com a transição entre as velhas práticas religiosas e as novas. As esfinges foram um tema frequente no Rococó, um estilo artístico e arquitetônico que surgiu na França no início do século XVIII, durante o reinado de Luís XV. Mas, de fato, tenderam a desaparecer no repertório artístico europeu até o seu reaparecimento no século XIX com o advento do romantismo e, posteriormente, do simbolismo. E é verdade que muitas dessas representações de esfinges aludiam mais à esfinge grega do mito de Édipo do que à egípcia, refletindo o fascínio da cultura europeia pela mitologia clássica e pela arte antiga. O complexo da pirâmide de Quéops consiste em um templo do vale, agora enterrado sob a vila de Naslet el-Sama. O templo do vale estava conectado a uma passagem que foi largamente destruída quando a vila foi construída. A passagem levava ao templo mortuário de Quéops, que estava conectado à pirâmide. Deste tempo, o pavimento de basalto é a única coisa que resta. A pirâmide do rei tem 3 pirâmides menores de rainhas associadas a ela e 3 fossos para barcos. Os fossos para barcos continham um navio e os 2 fossos no lado sul da pirâmide continham navios intactos quando escavados. Um desses navios, o navio Khufu, foi restaurado e foi originalmente exibido no Museu de Barcos Solares de Gizé e posteriormente transferido para o Grande Museu Egípcio. A pirâmide de Quéops ainda tem um número limitado de pedras de revestimento em sua base. Essas pedras de revestimento eram feitas de calcário branco fino. O complexo da pirâmide de Khafre consiste em um templo do vale, o templo da esfinge, uma ponte, um templo mortuário e a pirâmide do rei. O templo do vale rendeu várias estátuas de Khafre. Várias foram encontradas em um poço no chão do templo por Mariette em 1860. Outras foram encontradas durante escavações sucessivas entre 1909 e 1910. Dos 4 maiores monumentos, apenas a pirâmide de Miquerinos é vista hoje sem nenhuma de suas estruturas originais de calcário polido. E nós vamos ver as pirâmides, as 3 pirâmides que eu falei, que era para as rainhas e as esposas. O complexo das pirâmides de Gizé é um testemunho da engenharia e criatividade dos antigos egípcios, uma verdadeira maravilha da antiguidade. As pirâmides de Gizé são um lembrete de que a história é cheia de mistérios e maravilhas, um legado eterno para a humanidade. Essa aqui é a Noha, ela é nossa amiga e
nossa guia aqui no Egito, nos contando a história aqui das pirâmides. Shukran. E a tilápia. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!